Fala rapaziada, beleza? Do canal JS TV, tá tudo tranquilão? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando aqui nesse dia pra deixar você extremamente bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza deixe seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vídeo exclusivo sobre o Esquadrão, cara. Vamos falar sobre o Tricolor Baiano, já falamos aqui, já temos um vídeo também sobre o Remo, enfim, né, que subiu, muito feliz aí com o acesso aí do Remo, quanto mais clubes de massa, de torcida, né, pesada como é a do Bahia, do Remo, do Santa Cruz, na elite melhor, espero ver o Santa Cruz brevemente também na Série A. Mas o vídeo de hoje é sobre o Tricolor Baiano, que tá na reta final do Campeonato Brasileiro e brigando ponto a ponto, né, para conseguir a vaga direta para Libertadores da América, e eu acho que essa vaga direta, ela tem que acontecer. Eu acho que ela tem que acontecer. Eu tava conversando com alguns amigos e vendo também algumas matérias, né, e refletir sobre o que é a evolução e como que está sendo a evolução desse Bahia sobre o comando do Rogério Ceni e também com o Grupo City. E o quanto que depende essa evolução para a classificação direta à Libertadores da América. Né? Por que, Jonas? Porque, vamos lá, o Bahia em 2023 para 2024, né? O campeonato de 2023, onde a gente começou a cobertura toda aqui do Bahia em 23, né? Um ano muito difícil, muito complicado. Com o Renato Paiva, enfim, né? Enfim, Bahia brigou para não cair. E aí veio o Grupo City, começou os investimentos e chegou o Rogério Ceni, o Bahia salvou na última rodada contra o Atlético Mineiro, vencendo, fugindo aí do rebaixamento. Cara, aquilo ali foi preponderante, importantíssimo, aquela vitória contra o Atlético Mineiro, aquele triunfo, desculpa, contra o Atlético Mineiro, foi importantíssimo, porque ia dar 10 passos atrás o Bahia, né, no projeto, né, porque o investimento seria outro, a história seria outra, o estado anímico do torcedor seria outro se o Bahia cai, né? Mas não caiu, graças a Deus não caiu pro torcedor, se manteve aí na Série A, e aí o projeto se transformou num projeto de Série A, né. E aí como é que a gente avalia uma evolução desse projeto aí do Bahia? A gente avalia da seguinte forma, né? Foi dada uma lista para o Rogério Ceni do que ele deveria alcançar. E todas essas listas ele alcançou, tá? A gente pode discutir ou não se o Bahia ele poderia algo a mais ou não. Eu acho e sempre achei que eu acho que o Bahia ele já deveria estar num patamar de algo a mais. Algo a mais, né? Para mim o Bahia hoje não é para estar brigando com o Botafogo, com São Paulo, com o Fluminense, com o Bahia tá brigando entre os três ali. Era Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Bahia. Para mim são os três grandes clubes hoje do futebol brasileiro e eu venho batendo aqui muito nessa tecla. Então para mim só vai se caracterizar que houve efetivamente uma evolução, né, que não houve uma estagnação, se o Bahia ele conseguir essa classificação direta para a Libertadores da América. Né? Se o Bahia já conseguir essa classificação, a gente já vai imaginar, 2024 o Bahia ele conseguiu uma pré-Libertadores. Que a gente chorou, ficou maravilhado, né? Eu sempre bati na tecla, os deuses do futebol deram pro Bahia essa classificação, porque a última rodada contra o Atlético Goianiense, o time do Bahia não jogando nada, a torcida do Bahia abraçou, fez rua de fogo, deu tudo certo, o Bahia foi para Libertadores de 2025, né? Não foi bem, foi eliminado aí da primeira fase, mas esteve lá, esteve presente, né? Apesar que eu acho que esse Bahia não é para ser, né, coadjuvante nas competições, é um Bahia que tem condições de ser protagonista, mas eu entendo, isso aí é o que eu vejo, é o que eu acho, e tem muita gente com o pezinho mais no chão, porque passou muito sufoco, passou muita raiva aí com o Bahia, e agora tá com o pezinho no chão. Beleza, eu entendo e respeito isso. Agora, para essa temporada, é necessário a gente avaliar o seguinte, olha só, o momento de transição e teste já passou, né? O Rogério Ceni, a gente às vezes fala aqui, e eu vou até deixar de falar isso, que ele é um técnico inexperiente. Não, cara, o Rogério Ceni não é um técnico inexperiente, não. O Rogério Ceni, inexperiente é o Felipe Luiz, que saiu do Sub-17, foi pro 20 e pegou o Flamengo. O Rogério Ceni, ele ficou um bom tempo já no Fortaleza como profissional, depois foi pro Cruzeiro, não deu certo, foi pro São Paulo, né? Do São Paulo foi pro Bahia, enfim, o Rogério Ceni tem já uma cancha e só grandes clubes, tá? Só grandes clubes, só clubes pesados, né? Foi campeão brasileiro com o Flamengo, sabe? Então, eu sempre falo, Rogério Ceni, não. Eu considero que o Rogério Ceni não é um técnico inexperiente. Eu vou mudar sempre quando eu falar isso. Eu vou falar que o Rogério Ceni, pra mim, ele é um técnico que não tem a cara do Bahia. Porra, Jonas, tá falando merda? Cara, é minha opinião. É minha opinião. Existem jogadores que hoje a gente consegue olhar pro Everton Ribeiro e falar assim, porra, o Everton Ribeiro vestiu a camisa, né? Hoje, cara, não se fala mais do Everton Ribeiro do Flamengo, não. Se fala do Everton Ribeiro no Bahia. O Flamengo pro Everton Ribeiro
está como estava o Cruzeiro antes, o Curitiba, o Corinthians antes. Hoje é o Everton Ribeiro do Bahia, porque a gente consegue pensar na imagem do Everton Ribeiro, já vem ele à mente com a camisa do Bahia. Jonas, eu não consigo pensar no Rogério Ceni e pensar nele como técnico do Bahia. O que me vem é o Rogério Ceni goleiro e o treinador técnico do Fortaleza, sabe? Por quê? Porque eu acho que o projeto é muito maior que o Rogério Ceni, mas eu entendo plenamente que ele está cumprindo o papel dele como treinador. E ele colocou o nome dele na história como, se não for o maior, um dos maiores treinadores da história do Bahia pelo trabalho que ele vem desempenhando. E mais uma vez eu falo, é um trabalho muito bom mediante aquilo que foi dado para ele como respaldo, administrativamente um time muito bem equilibrado, investimentos muito altos, salário tranquilo. Cara, o Rogério Ceni trabalha tranquilão, sabendo que o salário vai cair, os jogadores também. Historicamente, nenhum treinador da história do Bahia teve tanta tranquilidade para poder trabalhar. Em contrapartida, né, copo meio cheio, copo meio vazio, se o Rogério Ceni tem isso tudo e não consegue fazer, né, a gente estaria criticando também. Então, eu acho que poderia um pouco mais, mas mediante aquilo que foi passado para ele está cumprindo todas as expectativas. A grande questão, meus amigos, é que eu também acho que o elenco do Bahia é desequilibrado. E passa pela diretoria, tá? O Cadu Santoro, para mim, muito passivo, muito passivo. Aí você pode falar assim, pô, Jonas, mas de repente não passa pelo Cadu Santoro, de repente é o Grupo City que está segurando. Uma coisa que eu sempre falei aqui, volto a refletir. O Grupo City não vai investir no Bahia loucuras milhões, porque teve muita gente que achou que o Grupo City ia investir no Bahia o que o Grupo City investiu no Manchester City. Não vai. Né? Tudo proporcional. O investimento no Bahia é proporcional ao Bahia. Do Grupo City é o do Grupo City, do Manchester City é o Manchester City, lá dos Estados Unidos, na MLS, é proporcional. Sabe? E mesmo assim foram feitas grandes contratações e foi feito o maior investimento da história do clube. Né? Mas ainda assim eu acho que teve alguns movimentos que foram errados, como por exemplo adquirir o Rodrigo Nestor pelo valor que adquiriu. Eu acho que foi errado. Né? Em determinado momento você dispensar, gente, olha só, vou voltar lá atrás, aquele atacante lá, o colombiano, né? Estupinhan. Não, ele que quis sair, não, gente, ele foi praticamente empurrado para fora pelo Rogério Ceni. Tá? E aí, foi uma informação que eu trouxe, e volto a refletir aqui com vocês, informação, uma fonte muito fiel, falou, cara, o que aconteceu foi que ele viu que não ia ser adquirido, que ele não ia jogar, ele estava jogando 5 minutos, que não adiantava mais fazer o que fosse fazer gol, assistência, que ele, pro Rogério Ceni, ele é banco. Então ele preferiu conversar com o empresário conversou com o clube inglês e o clube inglês chamou ele de volta. Tanto que ele bateu lá na Inglaterra e já foi pro México. Está sendo útil lá no Juárez. E está sendo útil, né? Lá na equipe do Juárez. Mas voltando aqui para o presente, ainda é um elenco desequilibrado. Errou também na condução, na contratação de um goleiro. A aposta no Ronaldo está se mostrando uma aposta válida a longo prazo. Eu ainda acho que o Bahia precisava de um goleiro experiente para chegar, tomar conta ali da posição, impor respeito para o sistema defensivo. Eu acho que falta para esse sistema defensivo aí do Bahia alguém para impor respeito, sabe? Alguém que grita e que oriente. É um time que se fala muito pouco ali defensivamente. É sem tesão, muitas das vezes, né? E com a saída do Arias vai precisar de um lateral direito e o substituto eventual para o Everton Ribeiro, né? E se puder também um cara para brigar na posição com o William José, né? Que eu acho que o Vieto não é caro e seria um bom jogador para brigar com o William José pela posição, e é um jogador com característica diferente. O William José é mais estático, mais 9, mais referência, e o Vieto se movimenta um pouco mais, tem 31 anos e não é um jogador tão caro e viria de graça agora, porque o contrato dele está acabando agora dia 31 de dezembro com a equipe do Racing, né? Enfim, então precisa de reforços a equipe do Bahia. Com a saída, provavelmente não vai ficar o Danilo Fernandes, vai precisar de um novo goleiro. Aí precisa entender se João Paulo e o Ronaldo já tá de bom tamanho. Se chegar à conclusão que tá de bom tamanho, é subir um garoto da base para preparar esse garoto. Eu acho sempre importante você num clube ter 3 prateleiras, você ter o titular, o reserva que vai tirar o titular da comodidade e a terceira prateleira feita de garotos da base, você preparando já o futuro do clube, né? Então o Bahia
para a próxima temporada, para dar um passo maior, principalmente se conseguir essa classificação direta para a Libertadores da América, o Bahia vai ter que se reforçar com mais ímpeto, né? Trouxe o Sanabria, teve a infelicidade do problema físico aí do Sanabria, mas o Bahia vai ter que ser mais incisivo aí no mercado, né? Como o próprio Cadu Santoro ele já falou, a principal janela de transferências do Bahia é essa que vai acontecer no final do ano, não é a do meio do ano, por isso que fizeram contratações pontuais, a chegada do João Paulo, que sequer estreou, vou lembrar vocês que o Luiz Gustavo, bom zagueiro aí do Vasco, tá lá, também não joga, né? O Nestor foi adquirido por mais de 4 milhões de euros aí, também não tá tendo oportunidade. Enfim, o Bahia precisa ser mais assertivo na próxima temporada, para aí sim, né, deixar de ser coadjuvante nas competições e virar um protagonista, tá? E dá para chegar, dá para ser um protagonista. Um exemplo disso é que o Bahia venceu o Flamengo e venceu o Palmeiras. O Palmeiras venceu em São Paulo e venceu na Bahia. Exemplo disso é que o Bahia é o melhor mandante do campeonato. Não existe um clube no Brasil que vá em Salvador e vença o Bahia, porque o Bahia é extremamente forte jogando lá na Fonte Nova perante o seu torcedor. Então já vai começar a janela de transferências. O Bahia já está se movimentando aí no mercado para ver as deficiências do elenco, as possibilidades aí de mercado. A tendência é que não faça loucuras, mas que venha uma grande contratação. E a gente vai estar ligado aqui na Gol TV, porque fortalecendo esse time, eu acho que o Bahia em 2026 ele é um time que passa a ser protagonista. Então essa linha, né, essa escada de 2023 para brigar para permanência, de 2024 já alçando voos mais altos em competições sul-americanas, alto da tabela, 2025 se mantendo alto da tabela, classificação direta para Libertadores de 2026, na minha concepção, é o ano aí que o Bahia vai deixar de ser coadjuvante e brigar ponto a ponto com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, os grandes clubes do futebol brasileiro por todas as competições, seja ela a Copa do Brasil, que eu acho que o Bahia já deveria estar até nessa final de Copa do Brasil, né? Caldo Cola aí acabou dando mole pro Fluminense, Campeonato Brasileiro e também ir mais longe na Libertadores, né? Quem sabe passar dessas quartas de final, né? Tanto na Copa do Brasil, chegar nas oitavas de uma Libertadores. Eu tô com um sentimento de que 2026 aí pro Bahia vai ser um ano onde vai ter uma virada de chave espetacular e o Bahia vai deixar, né, de ser coadjuvante para efetivamente, né, se tornar protagonista no futebol brasileiro. Você que tá comigo aqui, deixa o like aqui no JS, é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. E lembrando, vídeos todos os dias, tá? De manhã, à tarde, à noite, temos pós-jogos, enfim, tô aqui, tô lá na Gol TV, então é muito importante a sua ajuda, a sua inscrição, o seu like e o seu comentário, que você ajuda muito a gente, ajuda muito o nosso crescimento, tá bom, meus amigos? Forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!